Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje a gente vai dar continuidade na nossa campanha Laços Diversos, que é a nossa campanha sobre conscientização de parentalidades diversas, de figuras parentais e famílias diversas. E hoje eu tô com uma convidada aqui que, sinceramente, eu ganhei a vida. Tá? Zerei a vida, porque é uma figura extremamente relevante para a luta dos direitos LGBTQIAP+, no Brasil. Desenvolve um trabalho esplêndido, toca num ponto extremamente crucial quando a gente fala de vivências LGBTQIAP+. E eu realmente estou muito feliz de ter aqui a Maju Jorge, que é uma das fundadoras da ONG Mães pela Diversidade e, além de ser a presidenta. Seja muito bem-vinda, Maju. Obrigada, Bruna. Tudo bom? Tudo jóia. E você, como está? Tudo jóia. Isso é muito bom. Graças aos deuses, isso é muito bom, né? Graças a Cher. Exatamente. Num país um pouco mais complicado como o nosso, estar muito bem é sempre motivo de comemoração. É isso mesmo. Olha, realmente é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. O prazer é meu de estar aqui. Que legal. E assim, para quem não conhece, acho difícil não conhecer, né? Mas para quem não conhece, o que é a ONG Mães pela Diversidade? Bom, o Mães pela Diversidade é avassalador. Então, 1 hora para falar do Mães pela Diversidade é muito pouco. Então, assim, o Mães pela Diversidade é uma ONG de mães e pais de pessoas LGBTs. E como você é a bicha da justiça, você vai entender que esses pais e essas mães, eles não são unidos pelo amor, essa versão romantizada do mães. Nós somos unidos pelo sentimento de injustiça profundo, sentimento de injustiça, e não pelo amor, pelo terror e pelo pavor. Sim. Pelo amor vem lá atrás. Primeiro é pelo terror e pelo pavor. Então, assim... Pelo medo e pela preocupação. Exato. Mães pela Diversidade tem mães de filhos que já foram assassinados, que a LGBTfobia já levou, que se suicidaram, que sofreram espancamentos e ficaram com sequelas. Então, assim, o nosso sentimento de injustiça é profundo. Então é um prazer estar aqui na Bicha da Justiça pra gente começar essa parceria maravilhosa que vai ser. Maravilhosa. A gente está aqui para ajudar nessa construção, né? É isso aí. E o Mãe surge quando? Bom, o Mãe surge lá no Orkut. A gente começa a mexer naquela coisa tão misteriosa, né? Eu falo que é lá do tempo da internet a lenha. Então, assim, quando o André se assume, hoje o André tem 35 anos, ele tinha 14. É o seu filho. Na verdade, com 5 anos eu já sabia que ele era gay. Um dia tinha 5 anos, ele estava brincando perto de mim e do Carlos, meu marido, e eu falei, gente, ele é gay, porque ele fez um gesto, Bruna, com 5 anos, que ele faz exatamente o mesmo gesto com 35. Exatamente o mesmo. E ele fez aquele gesto e eu não aguentei. Falei, Carlos, ele é gay. E o Carlos falou, eu também acho que ele é. E aí ali começa uma saga. Não, eu tenho a Gabi também, que a Gabi é psicóloga, é 3 anos mais nova. E maravilhosa, maior protetora do irmão depois de mim. Então, assim, e o pai também, nosso pai, melhor amigo do filho, e então tá tudo certo. Mas foi um caminho para chegar até aqui. Com certeza. Foi um caminho. A Gabi ficou com ciúme, porque ele precisava mais de atenção. Aí ela resolveu virar evangélica para me provocar. E um ia para a Marcha de Jesus e o outro ia para a parada. E era um dia e no outro dia. Então até foi um caminho até chegar no dia de hoje. O pai falava assim, mas ninguém precisa saber. Ele é meu filho, eu amo ele do mesmo jeito, mas ninguém precisa saber. E ali eu falava, como ninguém precisa saber? Lógico que precisa saber, é a vida dele. Sim. Incluir é você trazer ele para a mesa do Natal, da família, com o companheiro que ele escolher. Isso é inclusão, né? Sim. Então, ali começa, nesse momento, a sua militância. Porque é com o marido com 5 e a filha. ou quando se assume?
efetivamente, quando ele se Quando ele assumiu? se assume Quando ele se assumiu. efetivamente, porque a gente não pensava, nossa, a gente pode estar Sim, estereotipando, a gente não sabe, mas o bullying na escola era absurdo, a gente vivia na escola brigando, enfim, aquela história que é de todo mundo. E aí, quando ele tinha 14, o Carlos começou a falar, nossa, como ele tá triste, como ele tá triste. E um belo dia, eu tô na cozinha e ele entra do nada, me abraça e começa a chorar desesperado. Bruna, eu quero falar o símbolo disso. Não é o André, sim, nesse momento. É toda a população LGBT. Porque as pessoas, quando falam que é moda, eu quero morrer, morrer, sabe? Porque eu assisti em 20 anos o sofrimento de tantas, tantas, tantas pessoas. Crianças, na verdade, 14 anos, 13 anos de pessoas LGBTs, eu assisti esse sofrimento. Então, não era o sofrimento do meu filho, é de toda a população LGBT, porque quando você é adolescente, você não quer ser destaque de nada. sim, Todo mundo já foi adolescente. Ninguém quer um holofote em cima da cabeça, muito menos um holofote pejorativo. E mais outra coisa, a vida do adolescente é o pai e a mãe, e a casa e a família, porque ele não conhece outra coisa. E o desespero de perder o porto seguro. sim. Então, esse sofrimento do meu filho eu remeto a toda a população LGBT. Ele me abraçou desesperado, soluçando, chorando de soluçar, e falou: Mãe, eu sou gay, assim, mas desesperado. E nesse momento eu consegui ser bem forte, eu abracei ele, falei que estava tudo bem, que o Porto Seguro era dele, que a casa era dele, que o pai já sabia, que sempre soube, que o pai era dele, a avó, o vô. Acalmei o coração dele e no segundo momento eu desmilingüi. Eu caí num poço sem fundo, de Sim, verdade, naquele fundo do poço, no alçapão do fundo do poço. Eu fui para lá, não por ele ser gay, porque o que ia mudar na minha vida? Mas porque cai a ficha, na hora que vira realidade mesmo, cai a ficha de todo o futuro ali de exclusão, de, de violências, de humilhação. E aconteceu, o André sofreu 2 ataques LGBTfóbicos, aliás, sofreu vários, mas 2 espancamentos. Então, assim, a gente, quando tá de fora, acha que é mimimi, né? Então eu falo sempre, a gente também achava que era mimimi. Hoje eu vou te dizer o que é mimimi, 20 anos depois. Mimimi é a dor que não dói na gente. sim. Exatamente isso. Porque se doesse, Exato, porque a LGBTfobia, não é chamada de viado. Não é chamada de viado. Né? A LGBTfobia é uma coisa poderosíssima que destrói famílias. Famílias bem constituídas são simplesmente destruídas pela LGBTfobia. A LGBTfobia muda destinos, a LGBTfobia mata. Então, assim, não é chamar de viado. Então, ali eu percebi, mimimi é a dor que não dói na gente. E a luta a gente luta é levado à luta pelo sentimento de injustiça. Você levanta todo dia de manhã, a motivação é o sentimento de injustiça. Hoje até que melhorou bastante. Hoje estamos num momento meio estressante, mas há anos atrás, a mensagem que a mãe e o pai do LGBT recebiam é: o seu filho é um lixo. O sim. seu filho é um lixo. É a mensagem que a gente recebia. É até doente, né? Não, assim, como é que você pode ter num país todo mundo debaixo de um guarda-chuva é legal, inclusive o consumidor, o pet, o animal silvestre e o LGBT não estava debaixo de um guarda-chuva legal? Perfeito, é isso. Demorou. Entendeu? Demoramos mais do que o pet, Exato, do que o meio exato. ambiente. Exatamente. Então, isso era uma facada, entendeu? Era dizer assim: seu filho é um lixo, você paga imposto e o seu filho é tratado como terceira categoria, nem terceira, nem sei dizer. Porque tudo, eu olhava e falava: meu Deus, tudo, tudo. Era preconceito, preconceitos de escolhas que você faz. Preconceito religioso é uma escolha, a religião é uma escolha, né? A sexualidade, a identidade de gênero não são escolhas. Sim, A criança LGBT existe e isso é a pauta número 1 do Mães pela Diversidade. É dizer que a criança LGBT existe e que ela é inocente
E ela sofre todo tipo de humilhação e de violência dentro de casa, dentro da escola, em lugares que deveriam proteger ela, porque nós somos os adultos. Sim. E elas são culpabilizadas. Quando elas vão reclamar para os profissionais da educação, elas estão provocando, né? A culpa é delas, elas provocam, elas andam assim, elas falam assim, as pessoas não se atinam que aquilo são elas. Sim. E que qualquer outra coisa é uma tortura. É você obrigar uma pessoa a ser quem ela não é, ou seja, desempenhar um papel Sim. o tempo inteiro. E começa com aquele descruza a perna, né? Anda direito. E é tão engraçado porque Veste vestido. o André andava na ponta do pé, né? E foi muito engraçado porque precisou. O ano foi aqui. Durante a pandemia, um dia eu escuto um podcast, eu não sei se era uma live, sei lá, da nossa coordenadora de Santa Catarina, a Andréia, e ela estava contando que o filho dela andava na ponta do pé e que ela falava: Lucas, põe o pé no chão. E eu falei, gente, mas é a história da minha vida. É a história da minha vida, a história do pé no chão. O André ficou com atrofiamento de tendão. E isso é uma das características da sexualidade, né? Que eu descobri há 30 anos depois. Mas assim, é interessante. Olha que interessante. Isso eu não sabia. Uma característica da sexualidade. Mas depois que aconteceu isso comigo com o André, nós fomos buscar, tá cheio de mãe que o filho andava na ponta do pé. Então, assim, a nossa experiência é empírica. Sim. A gente vai descobrindo as coisas ali. Compartilhando situações. Exatamente. E o André, ele foi a primeira pessoa mais próxima do seu círculo social? Imagina. Claro, o André é seu filho, mas independente disso, foi a primeira pessoa que você conviveu? Não. Isso eu sempre falo. Eu começo a minha palestra dizendo aqui, eu vou contar para vocês de um personagem que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Todo mundo já viu, porque eu não precisei ter um filho LGBT para conhecer essa pessoinha. Eu estudei com ela em todos os níveis da minha graduação escolar. E, para além de conhecer, eu assisti o sofrimento dela. Então, eu tenho certeza absoluta que todo mundo conhece a criança LGBT. Ela é aquela que estudou com cada um de vocês e que tomava lanche sozinha, porque ninguém queria tomar lanche com ela, sentava sozinha, porque ninguém queria sentar do lado dela, fazia todos os trabalhos sozinha, porque nenhum grupo chamava ela, ninguém escolhia para o jogo, ninguém convidava para a festa. Então, essa criança que assistia a vida e não vivia, é a criança LGBT. E eu tenho certeza que não existe ninguém no mundo que não conheça essa criança. Essa é a luta. É mostrar essa criança. Sim, mas dentro do círculo social mais próximo. André foi o primeiro? Porque eu tinha amigos, eu sempre tive amigos LGBTs. A minha mãe, ela tinha um grande amigo que era gay, mas assim, sempre dentro do armário. Era aquela coisa dentro do armário. E assim, que vida é essa dentro do armário? Eu fui incapaz de ficar dentro do armário. Então, eu não entendo, eu entendo completamente que as pessoas não querem ficar lá dentro, porque eu tive que sair e dizer, o meu filho é gay, e daí? E daí? Isso é muito importante, porque sair do armário para a família não é um movimento só da pessoa LGBT. A família também tem que sair do armário. E as pessoas não sabem disso. Elas imaginam que é só o LGBT que sofre as consequências da LGBTfobia. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência nesse sentido. Olha, eu sempre falo que nessa história não existe culpado, só existe vítima. Porque se você pensar nos personagens, pensa no pai. Esse pai, ele pode cortar a cana na roça, pode ser, sei lá, motorista de Uber, professor de universidade, ser o maior CEO da maior empresa multinacional do mundo, ser o maior empresário do planeta. Que esse pai vai estar sempre escutando a piadinha que desumaniza, que humilha, que ridiculariza aquele filho que está lá na casa dele que ele ama. Então esse pai tem o quê? Vergonha.
E as pessoas têm tanta dificuldade de entender o porquê do orgulho, elas tiram um sarro. Orgulho, orgulho de quê? Orgulho pra quê? Orgulho de sei quê? Se orgulho vira uma celeuma. É tão fácil de explicar o orgulho, é para se contrapor a essa vergonha que as pessoas querem que a gente sinta para poder controlar a gente socialmente. E nós não vamos sentir. Porque nós não temos do que ter vergonha. A nossa luta é de amor. É para amar os nossos filhos em paz e para que eles possam amar quem eles quiserem e ser quem eles quiserem. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Você chegou a sentir vergonha em algum momento da sua vida? Ah, não. Uma vez ele apareceu com uma camiseta que, na verdade, ela acabava aqui. Era uma coisa que eu não sei explicar. Eu senti. Muito contemporâneo. Mas, pelo amor de Deus, exato. É muito pelo contemporâneo. Amor de Deus, vou te chamar assim. Mas assim, tipo, dele jamais, jamais. Muito pelo contrário, ele é um menino super bem educado, super... Todo mundo é apaixonado por ele. Foi aniversário dele agora, eu olhava e ficava, gente, mas tem todas as tribos possíveis aqui. Ele é um fotógrafo super bem famoso, né? Porque fotografia, as pessoas não têm uma relevância e ele tem. Então, assim... eu tive muito orgulho dele, sempre tive muito orgulho dele. Com 22 anos, ele fazia capa de revista, entendeu? Ele fotografava capa de revista, e assim, ele é maravilhoso, então nunca tive. Mas, assim, o pai tinha, por exemplo, do cabelo. Aí ele vai sair para ir no AMPM com esse cabelo, alguém vai bater nele. Não é nem vergonha, era um tipo de... Receio. De receio, exato. De ele virar ali um destaque. E as pessoas, entendeu? Então, assim, mais vergonha eu nunca tive. Sabe por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque a gente não nasce desconstruído. E tá tudo certo. Acho que é um processo, né? Tanto da gente enquanto LGBT, quanto da família. Então, se pressupõe ali uma receptividade, que é o que a gente luta, um local de acolhida, mas não necessariamente você vai desconstruir seus preconceitos da noite para o dia, né? Eu tô vendo que você já desconstruiu com muita facilidade desde que você começou a perceber ali que o André era uma pessoa, um homem gay, né? Mas não é um fluxo comum em relação a outros pais. Você recebe muito esse feedback lá dentro do Mães? Nossa, eu já tive que pegar avião de madrugada para o interior, porque tinha pai que tirou o revólver pro filho, entendeu? Eu já passei por situações assim, absurdas. Sim. É muito complicado, é muito complicado. Os pais, às vezes, eu sempre falo, nós não temos pessoas LGBTs no Mães pela Diversidade. E isso, de vez em quando, vira uma celeuma. Como assim? Não tem pessoas LGBT, isso é discriminação, é não sei o quê. Não, não é discriminação. Esses pais, eles chegam pra gente e não estão desconstruídos. Eles vão falar tanta merda, mas tanta merda. E eles que a precisam pessoa... de um ambiente, né? Entendeu? Então, a pessoa LGBT não vai aguentar, aquilo vai criar um conflito, o Mães vai rachar, e a única coisa que não pode acontecer é o Mães rachar. Então, assim, a gente tem que aguentar esses pais. Para você ter uma ideia, Bruna, você não vai acreditar, mas o Mães do Distrito Federal, o Mães do Rio de Janeiro e o Mães do interior de São Paulo, tá lotado de mãe bolsonarista. Eu acredito. Lotado. Aqui em São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, 90% do Mães de São José do Rio Preto é bolsonarista. 90%? Do Mães de São José do Rio Preto. E como lidar com isso? Então, não são a mesma pessoa, né? É isso, eu tenho batido nessa tecla. Não são a mesma pessoa. Não são. Não, a pessoa, ela assim, ela nem sabe, às vezes, muitas vezes, elas nem sabem que o Bolsonaro é homofóbico nesse grau, entendeu? Muitas pessoas já me falaram, mas como assim? Mas como assim? Porque nem sabem. Estão alienadas. E aí começa um processo de trazer a realidade, que é um processo lento, não é um processo da noite pro dia. Você tem uma série de paradigmas para serem quebrados. Você veja, assim, eu me sinto super otimista, porque eu vivi a história. Então, quando você começa,
se me chamassem para falar na filosofia da USP, eu ia morrer de coração, eu ia ficar um mês treinando, ensaiando, entendeu? Para ir lá falar. E hoje, a odonto me chama todo ano. A medicina, não só a da USP, mas a da Unesp, a das particulares, me chamam um monte de vezes. A que mais me chama é a Poli. A Poli tem o Poli Pride, então eles me chamam 2, 3 vezes por ano. Eu vou na Poli falar. Então você vê, é uma evolução. Eu comecei falando nas grandes multinacionais, aquelas imensas, me chamavam e tal. E hoje em dia, eu falo em tudo quanto é canto. O Mães, ele foi financiado durante os últimos anos por capital 100% nacional, não Sim. foi multinacional. Foi capital 100% nacional que financiou o Mães nos últimos anos. Então, assim, você se sente, você vê que a coisa está caminhando. E isso que está acontecendo é a reação. É a reação, entendeu? Uhum. Mas a gente continua avançando. Você vê, eu fui chamada para falar no Rotary. É Nossa, uma coisa caretíssima. muito. Então, e eles me mandaram assim uma mensagem antes da live. Você se importa se for com tradução simultânea para os Estados Unidos e para o Canadá? Eu falei, claro que não. Então, assim, você percebe que esses lugares muito caretas, muito. Então, começam a acordar, sabe? O Rotary, Fundação Casa, chamam mães direto. A primeira menina trans que foi colocada num presídio feminino aqui em São Paulo foi uma articulação do Mães. Existem Mães pela Diversidade, funcionárias da Fundação Casa. A gente teve uma parceria com a Fundação Casa. Então, assim, você percebe que ambientes B3... A B3, Sim. da Bolsa de Valores Sim. de São Paulo, me chamou Sim. 3 vezes. Em 3 meses, eu ia lá uma vez por mês. Então, assim, você percebe os ambientes que em outro momento seriam muito reativos, super interessados em escutar. E quando você fala, você já não viu a criança? Todo mundo fala, claro que eu vi. Todo mundo fala, eu vi. E aí todo mundo chora. E você se vê em situações assim, porque eu falo, quando você fala a verdade, você pode falar à vontade, porque a própria audiência vai confirmar o que você está falando. Sim. Então eu conto histórias que as pessoas já passaram. Aí fala, olha, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. É a importância da representatividade também, né, Essa é a nesse ponto. importância. Eu tenho uma história da representatividade que é para acabar. Eu fui mais anos atrás, eu fui contratada pela Secretaria de Cultura de Santa Catarina para ir para Gravatal, que era uma cidadezinha lá em Santa Catarina, maravilhosa, né? Porque a cidade, ela tem 10 quilômetros para cá é a praia, 10 para lá é as vinícolas, e tem águas termais e indústria têxtil. Então, uma cidade sensacional, super linda, uma gracinha, uma super cidadezinha. E eles queriam ser a cidade mais gay-friendly do Brasil. Então, de turismo, gay-friendly. E aí eles me mandaram para lá para falar com os empresários de hotéis, restaurantes, bares, com os vereadores, com o pessoal garçons e etc. Pessoal que trabalhava nos hotéis e tal. E eu fiquei lá uma semana. Aí colocaram o vice-prefeito para andar atrás de mim. Então, esse vice-prefeito era uma gracinha, era um senhorzinho bem velhinho, que sempre falava, morou aqui a vida inteira, assim, tipo, sabe? Bem quietinho, enfim. E aí, no último dia, fizeram lá tipo, uma mesa redonda lá, uma festinha para encerrar e falar o que eles acharam da semana e tal. E ele pediu para falar. E eu quase caí dura, foi óbvio, qual semana, você abrir a boca. Aí ele virou e falou na frente da cidade inteira, minha filha, vice, tá, prefeito, vereadores, cidade inteira, tava lá, ele virou... O meu filho é isso aí que ela falou. Ele não falava gay de jeito nenhum. Mas assumiu, né? Ele se Em sentiu público. tão representado por mim que ele assumiu na frente da cidade inteira. E foi lindo. Foi, claro. E foi lindo, entendeu? Então, a representatividade é muito importante. Você saber que tem pessoas que passam pelo mesmo que você está passando.
Sim. Sabe? E as histórias de violências das mães, se repetem. Então, começa a criar uma empatia. Porque quantas mães, depois que o filho se assume, começam a sofrer violência física? É absurdo, é absurdo. É, Quantas mães se separam? Eu tenho, inclusive, conversado com as empresas, porque as mães chegam pra gente com síndrome do pânico, depressão profunda, fobia social e ideação suicida. sim. Elas chegam destruídas. E a gente precisa sempre ter um atendimento especial para quando essas mães chegam. E uma das coisas que eu tenho batido com as empresas é que elas precisam achar o fio da meada para recomeçar as vidas. E o fio da meada é o emprego. Porque muitas vezes elas passaram a vida cuidando dos filhos, do Sim. marido, da casa. Quando o filho se assume e o marido vai embora, elas têm que recomeçar e não sabem nem de onde, né? Sim. Então, o mães, além de proteger os filhos, a gente protege primeiro as mães. Sim. Tá, perfeito. Pode chamar ela? Pode chamar. Aí aproveita, Igor. Vê se consegue baixar um pouco o ar-condicionado. A temperatura. Temperatura para ficar mais frio, né? Estamos precisando, né? É bom que a nossa convidada também, a nossa segunda convidada chegou. Pode passar, pode passar. Tudo bom? Já vou te apresentar. Já vou te apresentar. Eu só quero fazer uma pergunta antes de eu apresentar a Tânia, Maju. Como é que é o funcionamento do Mães, assim? A pessoa se identificou enquanto uma mãe, se identificou enquanto uma mãe de LGBTQIA+, conheceu Mães, já ouviu falar, e aí tá querendo saber mais informações. Tá. Como que é o funcionamento? Quais são... com o que vocês trabalham? Bom, o Mães tem 3 pilares. O primeiro é o acolhimento dos pais e mães, que vem desse que eu acabei de descrever, dessa realidade que eu acabei de descrever. Então, o acolhimento desses pais e dessas mães. As mães psicólogas, elas acolhem, né? Elas fazem uma triagem, porque tem mãe que já chega com a bandeira na mão, tem mãe que chega meio mal e tem mãe que chega péssima. Então, elas fazem essa triagem. E aí a gente tenta ser o mais profissional possível. A gente tem feito parcerias com as universidades para conseguir as terapias, tanto para as mães, porque antes a gente dava só para as mães as terapias. Aí elas falavam, não, mas eu não posso dar para o meu filho. Ela estava ali com ideação suicida, querendo se matar e tal. E ela, não, mas eu não posso dar para o meu filho, pelo amor de Deus, me deixa dar para o meu filho. Aí a gente percebeu que não ia ser suficiente dar a terapia para as mães. Então a gente está... Gera um impacto, né? Vai gerar um impacto. então- Um filho com ideação suicida, isso vai gerar um impacto na saúde mental da mãe também. Então, e aí a gente tem feito parceria com as universidades e pego os estagiários para fazer essa parceria com mães e atender essas mães e esses filhos. E depois o segundo pilar é a informação. Então a gente tem um grupo de comunicação. Como eu te falei, nós nos dividimos em Estados. GTs, não, em estados, né? Mas também em GTs. Então nós temos GT jurídico com as mães advogadas, GT de educação, que é importantíssimo, porque passa pela educação. Sim. Né? Então, o GT da educação, GT de saúde mental, de cultura, que é importantíssimo também. Cultura é super importante. Então, a gente tem os GTs e temos as coordenadoras. Assim, a gente tem coisas no Mães, histórias incríveis, porque a gente faz qualquer coisa mesmo para aparecer, qualquer coisa, de gravar o vídeo da Jojo Todinho até, sei lá, ir na ONU, a gente faz Sim, qualquer coisa, sim, qualquer coisa, sim. porque o que a gente precisa é mostrar que os nossos filhos não optaram, os nossos filhos apenas são. Sim. E é extremamente importante esse acolhimento. E esse advocacy. Vocês estiveram presentes nas principais conquistas de Sim. direitos do Brasil nesse recorte. Com certeza, o advocacy é a coisa da justiça. O Pauliotti é meu
meu afilhado de casamento. Então, eu sempre tô na justiça. Minha filha, justiça é comigo mesmo. Eu só não sou advogada, sei como. Eu sei, às vezes, mais que o advogado. E aí, assim, quando foi o casamento, eu me lembro que a gente foi aqui para a República, levamos uma televisão pro bar, e aí ficamos fazendo a contagem regressiva. 11, 10 nas redes sociais. Dos votos, né? Dos votos. E depois eu tive ainda, encontrei o Aires Brito e ainda tietei. E falei, pelo amor de Deus, deixa eu te agradecer. Todas as mães de LGBT. Vou te dar um beijo em nome de todas as mães de LGBT do Brasil, porque você humanizou os nossos filhos, né? Então o casamento foi uma festa. Na criminalização, as mães estavam no plenário do STF. Sim. E o Paulo entregou uma carta das mães para cada um dos 11 ministros dos 5 minutos antes de começar o julgamento. E ainda falei esses dias para o pessoal da comunicação, um dia desses, bota no TBT a carta das mães para os ministros do STF na criminalização. Depois teve a doação de sangue, que isso era um absurdo, dos absurdos, porque é impressionante alguém achar que vão colocar sangue em alguém sem testar. Sim. Isso, em primeiro lugar, é um absurdo. É Em de segundo uma lugar, ignorância em todos os aspectos. pois não, chama preconceito, Bruna, não é ignorância, é preconceito. Em segundo lugar, o HIV/AIDS não é a doença nem mais contagiosa e nem mais letal do mundo, entendeu? Até porque não é mais letal, ela é Sim. controlável igual Sim. uma diabetes. Então, assim, chamava preconceito, não tinha outro nome, era preconceito puro e simples, não deixar que as pessoas, o direito, o privilégio, né, o grande privilégio que elas queriam era salvar vidas. Sim. E nem isso era permitido para elas. Então, essas conquistas... nós teve outras conquistas, né? Tiveram inúmeras outras, mas, assim, menores, né? Essas aí foram as mais importantes. E o mãe estava lá em todas. Em todas, assim, Maju já foi falar com a Damares, já foi falar com a Janaína. Onde tem que ir, foi... Você vai, né? Eu tenho sangue frio, sim, eu vou. Até porque eu acho que são eles que têm que ser conquistados. Não adianta você. Sabe pra mim como é que chama você ficar rodando em volta de militância? Chama ego, porque é carinho no ego que você tá precisando. Porque não vai mudar nada. Não vai Não mudar gera nada. transformação. Não gera, é pregar para convertido, é enxugar gelo, é isso, entendeu? Então você tem que falar para quem é difícil mesmo. É lá, eu faço chão de fábrica. Eu fiz todas as fábricas da Gerdau do estado de São Paulo. O público lá, 90% masculino, de coturno e capacete. É Sim. lá que tem que estar. Sim. É lá. lá. Que vai ter transformação. Não adianta eu falar para você e você para mim, e eu para você, porque não vai sair daqui. Com certeza. E tirar os pais do armário. E botar para trabalhar. Não é só tirar do armário, é pôr para trabalhar. Eu boto todo mundo para trabalhar. Pra você ver. Sabe como foi parar o nome social na CNH? Como que foi parar o nome social? Um pai de Sergipe que trabalha no Detran. Um pai pela diversidade de Sergipe que trabalhava no Detran. Colocou a CNH, o nome social na CNH do Brasil inteiro. Entendeu? E aquilo que eu te falei, por exemplo, o GT de saúde do Mães, ele não ficou na teoria nem no texto. Ele escreveu um livro, ele inventou um curso e ele está formando profissionais da saúde especializados em pessoa LGBT um atrás do outro. Porque uma das coisas que mais mata a LGBT é quando afasta da saúde. Porque eles não vão, eles preferem morrer que ir no médico, porque eles sabem que vão ser maltratados, humilhados, ridicularizados. Então, eles não vão. Então, nós estamos criando um cardápio de profissionais de saúde aptos a receberem a pessoa LGBT. E isso é extremamente relevante. Do mesmo jeito que a formação de profissionais jurídicos capacitados para poder atender, gerar representatividade adequada. Quando a gente fala de profissionais da saúde, com certeza salva vidas, gera dignidade. Olha, depois que eu descobri as mães de LGBT lá dentro do Ministério Público, minha filha, o Ministério Público vai virar de cabeça para baixo, porque as mulheres pegaram a bandeira e tchau. Então, elas abriram um GECRAD dentro do Ministério Público. Uhum. Então, hoje você tem um grupo especializado em crimes oh, meu Deus, Intolerância. intolerância racial
Você tem hoje a pessoa LGBT que tiver um processo por LGBTfobia, ela vai ser acompanhada por um procurador especializado na pessoa LGBT. Com Legal. vasta experiência na causa, porque só falta você sofrer a LGBTfobia e te botarem um procurador LGBTfóbico, que era o que acontecia. Ah, já aconteceu bastante comigo, Exato. inclusive. Que era o que acontecia. Então, hoje, o Mães pela Diversidade agiu lá dentro e hoje a pessoa LGBT é acompanhada apenas por procuradores especializados. Então, assim, e outras coisas inúmeras que o Mães faz por aí que a gente nem fica sabendo, minha filha. Fizeram até como chama quando vai todo mundo cantando dentro do lugar? Como é que chama? Tem um nome. Quando todo mundo entra dentro do shopping, assim, da praça, cantando. Tem um nome, gente, pelo amor de Deus. Uai. E todo mundo canta e dança lá. Sim. Vai. Ok, a gente Ok. entendeu. Sabe? Porque tem vários vídeos na internet. Ah, eu sei. Como eu é que sei. chama? Tem o nome. Ah, Tem um nome. esqueci. Fizeram no shopping, entendeu? Lá no Nordeste. Então, assim, trazer assim. Eu vou deixar na descrição do vídeo Boa. qual o nome do que ela tá falando, mas eu entendi, Você Maju. entendeu? Eu sei do que você tá Então, falando. elas fizeram isso lá no Nordeste, entendeu? Então, são coisas, assim, elas vão pra praia, pro Ibirapuera, distribuir panfleto, contar história para as outras pessoas. Então, assim, é sensacional, porque eu falo para as mães, minha filha, o holofote, sabe onde é? Na reunião do Tupperware, é no cabeleireiro, é na fila do banco, é na feira, é aí a militância dentro do Uber. Aconteceu do Uber a coisa mais absurda. A gente mora numa cidade que tem 12 milhões de habitantes, Sim. 12. 12 fora o grande, né? A Sim. expandida. E aí, a mãe me liga, mas eu tô no mesmo táxi que você pegou a semana passada, no mesmo Uber que você pegou a semana passada. E eu, gente, como assim? sabe? 12 milhões de habitantes? Como sabe? Não, eu comecei a falar com o motorista do Mães, porque elas entram no táxi e já vão doutrinar o motorista. Eu comecei a falar do Mães pro motorista, ele falou, a sua amiga já andou aqui a semana passada. Eu deixei ela em tal lugar, era assim, era eu. Olha pra você ver que Então- mundo pequeno. Não, mundo pequeno, não. Eu adorei saber que elas fazem o mesmo que eu. Entro no Uber e, ó, vou ficar aqui sem fazer nada, deixa eu doutrinar. Já achei motorista de Uber que o filho era LGBT, trouxe pro Mães, entendeu? Sim. É uma causa, gente. Eu falo, não é de direita, não é de esquerda. É uma causa humana. Sim. O filho do governador Wilson Witzel, que é o símbolo do reacionarismo do Brasil, é o menino trans, Sim. que o pai adora. E o pai fala sobre e tá fora do armário. Entendeu? Então, o filho do Popó, do box, É um menino é um gay. menino gay. O filho do Edmundo Animal é um menino gay. Não é, entendeu? Não é. É uma causa humana. Sabe quem tá no Mães hoje? Hoje tá no Mães a Marília Gabriela, o Maurício de Souza, a Sandra Nemberg e o Ernesto Palha. Eu esqueci alguém. Fica bravo. Ou o Marcelo Taz. O Marcelo Taz. Entendeu? Eu já convidei a Regina Volpato, tô esperando ela também. Então, assim, o Mães quer reunir realmente as pessoas para realmente engrossar a voz. Sim. A nossa voz tem que ser engrossada para a gente poder gritar que a criança LGBT existe, que os nossos filhos não optaram, que eles apenas são. Exatamente. E milhares de outras pessoas Brasil afora. Já volto aqui. Deixa eu apresentar a minha outra convidada, né? A Tânia. Eu. Tânia, ela é historiadora. Eu vou ter que pegar aqui uma colinha, tá? Ela é historiadora com formação em africanidades, pesquisadora da cultura indígena, pedagoga em formação, professora de história, filosofia, é artista plástica, palestrante na área de diversidade, inclusão, adoção, famílias homoafetivas e cultura indígena, mãe atípica e por adoção do Gael, um garotinho com síndrome de Down, e mãe biológica da Carol e do Guilherme. E também é casada com a Clarissa, que é uma
mulher negra. Exatamente. Diversidade tá Tá ali. no DNA da família. Pois né? é, menina. Temos os recortes dos mais variados ali. Pois Seja é. bem-vinda, Tânia. Gratidão ao Eri, empatiu a nossa Olha, que legal, que legal. É um prazer estar aqui e esse lugar de fala tão importante, tão potente. Tô bem contente. Ah, que bom, fico feliz. Eu queria entender um pouquinho, né? Porque você é uma pessoa LGBT, é casada com outra mulher, né? Sim. Tem outros recortes também de minorias. Isso. Mas como foi para você se deparar com a questão da minoria pessoa com deficiência? Assim, o recorte é diferente em termos de tratamento social? Total. E eu tenho entendido isso hoje na prática, né? Enquanto professora, eu tenho alunos com deficiência. Enquanto professora, eu também tenho contatos com essas mães, né? Com essa fala, esse lugar de fala. Mas uma coisa é a gente saber, a gente ouvir falar, outra coisa é a gente vivenciar, né? E essas questões da inclusão é uma briga diária. E a gente percebe que hoje se fala muito sobre inclusão, desculpa a sinceridade, mas para vender. Sim. Né? Porque na prática, de fato, isso nem sempre acontece, né? Na realidade não acontece. E estar nesse lugar é uma militância diária, né? E é muito interessante a gente falar tanto sobre isso e fazer tão pouco, né? E estar dentro desse direito tão pouco, né? Recentemente eu tive uma situação com meu filho que eu ainda estou tentando processar. Né? Eu sou mãe de uma criança atípica há 4 anos, né? Recentemente, então estou ali tentando aprender a lidar Ele ou tem, não ele com tem isso. 4 Ele anos? tem 4 anos. Qual que é o nome? Gael. Gael, isso. Nós conhecemos o Gael, ele tinha 4 meses, né? Então, na época ele tinha, além da síndrome de Down, uma bolsinha de colostomia, que aí a gente aprendeu a lidar, tal. Depois ele fez a cirurgia, hoje tá tudo bem. A única questão que ele tem de fato é a síndrome de Down. Existem pessoas com muito mais comprometimento e aí eu fico me colocando no lugar dessa mãe, né? Dessas mães, dessas famílias, como que enfrenta tudo isso, né? Eu ainda tenho um lugar de privilégio de estar com a minha companheira nessa jornada, né? Da maternidade. E também em condições, né? A gente tem um bom convênio, a gente tem algumas condições que propiciam a ele uma vida um pouco mais confortável. E mesmo assim é uma briga. Né? Ele estuda numa escola particular, ele faz algumas terapias. Mas recentemente, por exemplo, eu descobri que ele não tem o direito de participar de um espaço de brincar no contraturno escolar. Não que explicitamente o lugar coloque isso como barreira, né? A criança atípica não vai. Mas entre linhas, né? Só aceitamos crianças de 3 a 12 anos que falem com clareza, que não usem fralda, que não precisem de ajuda para comer. Então, uma criança atípica não tem lugar nesse espaço, né? E meu filho, por exemplo, ele não fala com clareza ainda. Né? Ele ainda está no processo de desfraude, então ele não tem o direito de participar do mesmo espaço que crianças típicas. Então, a gente lida diretamente com esse preconceito e isso dói muito, né? Apesar de ainda, com todas as questões, estar num lugar de privilégio onde a gente tem condições de dar, de viabilizar algumas situações, como eu disse, de terapia, de sociabilidade para o meu filho, que uma mãe solo, por exemplo, não teria. Então, é duro a gente enfrentar essa realidade. Eu imagino, né? É. E em relação aos outros recortes, né? Porque é o que eu disse, assim, Só um a pouquinho, família, né? a família diversa na veia, Na né? veia. E sendo uma educadora, estando ali dentro dos ambientes, né, de educação, que deveriam ser mais acolhedores, que deveriam tratar da diversidade de uma forma mais efetiva, preparando a próxima geração para lidar com a questão de forma supernatural, né? Uhum. A pauta racial e a pauta LGBT encontra a mesma dificuldade que a pauta pessoa com deficiência? Eu acredito que a gente vive numa sociedade estruturalmente preconceituosa. E uma sociedade que precisa se desconstruir em algumas situações, né? A geração atual, né? Eu sou professora do ensino médio, do Fundamental 2, eu percebo que essa geração ela está muito mais aberta a essa diversidade. Mas os pais dessa geração ainda têm uma resistência muito grande e é com isso que a gente lida todos os dias. Com essa dureza, né? Esse engessamento dessa sociedade, até para tocar no assunto, né? Mas a gente tem trabalhado bastante, eu no território de escola, né?
Eu sei que eu sou só uma gotinha nesse fogaréu todo. Mas é como a nossa amiga falou, é nesses lugares que a gente tem que falar, que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar. E eu tenho tentado fazer a minha parte, né? Sim. Então a gente se junta com outras mães, escuta experiências diferentes, tenta ver o que funciona. Vamos lá, a gente vai falar. Todo lugar que me chamam para falar sobre diversidade, inclusão, a questão do gênero, a questão do racial, vou, estou lá, faço questão de estar nesses espaços. Porque, de fato, eu acho que é dessa forma que a gente consegue alterar alguma coisa. Porque é um tabu. Né? A gente falar sobre a questão LGBTQIA+, a mais dentro da escola é um tabu, né? O senso comum entende que a gente vai ensinar sexualidade para as crianças e não é, né? E não é. Não é nem sexualidade, né? O pior A gente vai é que ensinar as acham- crianças a fazerem Não sexo, só né? Exato. acham isso, como acham que os pais ensinaram. Os pais são heterossexuais. Como é que eles vão Pois é. E aí eu só sei de uma coisa, que quando eu chego na sala de aula e eu tenho uma turma nova, a primeira coisa que eu faço é me apresentar de verdade. Meu nome é Tânia, eu sou mestiça pataxó, indígena, sou casada com a Clarissa, tenho 2 filhos, porque como eu faço questão de estar nesses lugares de fala, os meus alunos me veem na TV, me veem na reportagem, me veem no jornal, assim como os pais deles, Sim. né? E eu não tenho nenhum problema em encontrar os meus alunos na rua de mão dada com a minha esposa. Então, para não ter esse buchiche, Burburinho. essa conversa, eu já chego me apresentando logo. E se alguém tiver algum problema, que me procura depois. Já tive alguns desafios em relação a isso. Mas até hoje tem funcionado bem e eu acredito que eu estou fazendo a minha parte, né? Uhum. E a resistência do ensino, é ensino particular, ensino público? Nesse momento eu estou no ensino particular, mas já passei também pelo ensino público. E a resistência da instituição existe? Os problemas vivenciados gera acolhimento ou não? Nem sempre. Deus que pegue Nos na nossa ajude. mão e vai, né? Cher, que pegue na nossa mão e vai. Nem sempre. As instituições também nem sempre estão preparadas para esse acolhimento, né? A gente percebe muito isso em relação às pessoas trans, que eu acho que viram um pouco mais alvo, né? Por uma questão visual mesmo. E até pela coisa do banheiro, né? que Nossa, é uma isso então nem se especificidade. fala. Isso então nem se fala. E os problemas de Os rins. nomes social, E não, por aí mas vai. a questão do banheiro, as pessoas, aquilo que eu te falei, as pessoas acham que é mimimi. Uhum. É tanto mimimi que essas crianças Deixam de ir. desenvolvem problemas de rim Sim. que Exatamente. causam dores atrozes porque elas não têm coragem de ir ao banheiro. Por Eu já uma questão de conversei segurança. com criança de 8 anos, fala, tia, eu corro lá, eu lavo minha mão bem rápido e saio correndo, porque eu não faço nem xixi, ela fala. Mas é Então, verdade. assim, É uma pauta importante da gente falar, né? E eu procuro falar sobre isso com uma naturalidade, né? É muito interessante nas reuniões de pais, os olhares curiosos em relação a mim, né? Porque as pessoas fazem uma fantasia na cabeça, né? Nossa, professor indígena, gay, como assim, né? É. E da mesma forma, em relação à minha vida pessoal, na minha casa, eu respondo perguntas, às vezes, que a gente fala, meu Deus, será que eu sou obrigada a responder esse tipo de coisa? Mas, por outro lado, a gente entende que nós somos também agentes de transformação. Sim. E a gente está nesse lugar, feliz ou não feliz, de ensinar uma população, infelizmente, muito engessada dentro dessa estrutura preconceituosa. Então, a gente precisa falar, a gente precisa fazer. Eu percebo na escola uma resistência muito grande em relação ao nome social. Eu percebo na escola uma capitalização muito grande sobre a necessidade de um auxiliar de sala para criança com deficiência. A lei é que tem que existir um auxiliar de sala, então a gente contrata um para 15 crianças, né? E aí você fica uma horinha com cada um e aí a gente está fazendo inclusão. Isso não é inclusão, Sim. né? E aí eu luto muito e eu tento fazer essa inclusão com os materiais adaptados, com uma aula diferenciada. Eu converso em relação a isso com os meus alunos típicos, né? Que tem um colega típico na sala. Olha, a gente vai fazer um projeto, mas a gente vai incluir o amiguinho X. Como que a gente pode fazer isso? E ajudo eles a pensarem a respeito disso, né? Porque, como eu disse, eles estão muito abertos. Mas a gente precisa trazer eles a responsabilidade de incluir. Então, eu faço isso. Em relação à instituição sobre a inclusão, eu percebo essa resistência na contratação de profissionais, de materiais adaptados, né? E a gente, enquanto professor, a gente está correndo atrás do que for possível, do que nos é viável.
Saber sobre as didáticas voltadas para a pessoa deficiente, na faculdade a gente aprende de uma forma muito superficial, né? E é uma questão de empatia ou de estar dentro dessa chuva para poder entender como funciona e, de fato, ir atrás das respostas. Porque a gente nem dentro da formação não tem condições para isso. Uhum. Até porque cada ser humano é único. Cada ser humano tem, dentro das suas atipicidades, a sua particularidade. E cabe ao professor sentir essa empatia e essa vontade, né, que eu acredito que é quase que um dom, da gente ir atrás, de fato, das respostas e incluir essa criança, esse adolescente. E aí eu faço isso, né? Essa é a minha caminhada. Trazendo assim para minha realidade, dentro do direito é o mesmo raciocínio, sabe? A gente passa a faculdade inteira sem ter qualquer tipo de disciplina que vai trazer humanização para o advogado, né? A gente é basicamente robôs que falam palavras bonitas e pouco explicáveis, né? Pouco compreendidas. E a gente precisa realmente ressignificar esses espaços de influência, porque o advogado ele gera muita influência, né? O direito ele tem esse poder transformador. E se a gente não consegue gerar essa representatividade adequada do público diverso, né? A gente não gera essa transformação de um judiciário que é 80% ou mais composto por homens brancos, héteros, cisgêneros, de classe média alta para cima, né? E que extremamente privilegiados e que não estão acostumados e não têm a menor ideia do que é, né, lidar com as minorias e essas segregações diárias que acontecem, né? Das nossas crianças e adolescentes. O que eu acho muito interessante é que cada vez mais a gente está conquistando esses lugares de fala, de espaço, de fazer acontecer, de fato. Então, pessoas gays estão se formando, né? Estão chegando ao lugar de poder. Estão chegando nesses lugares, né? E olha, Mães... desculpa, mas eu falo nas minhas palestras, já sabe quem é a população LGBT que vocês estão excluindo do mercado de trabalho? Sabe Leonardo da Vinci? Sabe Alexandre o Grande? Sabe Alan Turing, que inventou o computador e vocês só estão aí por causa dele? Então, essa é a população LGBT. E aí, isso é muito potente. Porque eu penso que a gente só vai conseguir acesso a esses direitos, acesso a essas questões, quando essas pessoas estiverem nesses lugares representativos. Então, a gente tem hoje deputados federais com deficiência, pessoas LGBTs lá nesse lugar também. Então, é dessa forma que a gente consegue, né? O meu filho também estuda direito, né? Tá nessa pegada, e ele tem um irmão, então ele vivencia isso. A gente só aprende, infelizmente, de fato, a olhar para essas minorias quando a gente, de alguma forma, passa por elas, né? E te transforma em um ser humano muito melhor e mais Com atento. certeza, é uma das coisas que eu falo em relação à adoção do meu filho. Eu sou uma pessoa muito melhor depois dele, porque apesar de eu ter a empatia com pessoas deficientes, empatia é uma coisa, você vivenciar é outra muito diferente, muito potente, né? Então, eu costumo dizer que a gente fez um Instagram dele para se conectar com outras mães que tivessem crianças com síndrome de Down para entender as questões das terapias, os ganhos, né? Enfim. E acabou que cresceu bastante. E nessa rede social, as pessoas me procuram e falam assim, eu descobri na gravidez que meu filho tem síndrome de Down, não sei como lidar, por que Deus fez isso comigo? E eu costumo falar, olha, de verdade, você foi muito sortuda. Porque enquanto a maioria das mães estão pensando na calda do bolo do aniversário de 1 ano, a gente está lendo artigo científico para melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. E olha o tanto de coisa que você vai aprender nessa vida. Então, é nessa pegada. Eu acho que eu sou uma pessoa, apesar de todas as diversidades que tem na minha família, eu ainda assim sou muito melhor depois que eu conheci o Gael. Que incrível, né? Você ter um filho LGBT te transforma num ser humano muito melhor. E isso, assim, as mães é um consenso entre as mães isso. Te transforma numa pessoa mais sensível, mais atenta, mais com vontade de olhar a vulnerabilidade do outro e não só a sua, né? Sim. Eu posso falar no lugar de filha LGBT? Que eu só consegui isso, eu não digo nem da minha mãe, porque eu acho que ainda não caiu muito a ficha, apesar de já 11 anos. Mas da minha sogra foi uma conquista, esse olhar. Porque
porque a gente praticamente precisou desenhar que a nossa vida era comum, como de qualquer outra pessoa, que amor era só tudo isso e tava tudo certo. Mas foi um processo grande. Hoje a gente vive numa situação de paz, né? E ela, eu acredito que apesar da forma durona dela, ela já entendeu isso. Mas foi um processo também conquistado. Nós, enquanto filhas, de fazer com que as nossas mães enxergassem esse lugar também. Sim. E os irmãos? Os Como foi irmãos. sobre o seu olhar, Tá. né? Porque a gente não tá falando por eles, obviamente, mas Claro. sobre o seu olhar. Como foi essa vivência deles, né? Porque eles já lidam com a diversidade a partir das mães. Sim. Né? Já se inseriram ali num contexto de diversidade. Mas agora a gente tem um recorte de pessoa com deficiência. Trouxe alguma mudança para eles? Trouxe alguma percepção diferente? Enfim. O Gael, ele foi um presente, né? Ele era um sonho meu, a princípio, né? A vontade de adotar, para mim, veio há 20 anos atrás, quando eu fui voluntária no abrigo. Uhum. E eu sempre pensei, o dia que eu tiver uma pessoa à altura de um sonho desse, aí a gente conversa sobre isso. E foi quando eu conheci a Clarissa, e a gente falou sobre isso e nos planejamos que, quando tivesse tudo bem, né, voltaríamos no assunto. 4 anos de casamento depois, né, a gente retomou esse assunto e os meus filhos, eles sempre souberam desse meu sonho de adoção, né? Mas até então a gente nunca passou pela cabeça a possibilidade de ter uma criança diferente, né? Então, pra gente, filho é filho, adoção era isso e acabou, né? E o que vier. Quando a gente engravida, né? Eu falava muito sobre isso com eles. Quando a gente engravida, a gente não tem o controle. É menino, é menina, vai ter síndrome de Down, vai ser autista, vai ser engenheiro, vai ser médico. Não, a gente não tem esse controle. A gente tem um filho, né? A gente tem que estar aberto para ter um filho e amar ele da forma que ele viesse. E assim a gente entrou no processo de adoção, né? Abertos a ter um irmão e, no caso, um filho. E eu me lembro que quando a gente recebeu a notícia do Gael, de fato não escolhemos ter uma criança atípica, nós queríamos um filho, e a gente recebeu a foto do Gael, da assistente social, questionando se a gente gostaria de conhecer ele. Como quem está adotando é uma família, não são só 2 mães, né? E os meus 2 filhos, na época, moravam os 2 comigo, hoje a menina já bateu asa, mas naquela época morávamos todos juntos. A primeira reação que a gente teve, primeiro foi discutir entre nós se a gente daria conta, né? Eu olhei a foto dele, eu já sabia que era meu filho. Mas ela ainda ficou naquela resistência. Será que a gente dá conta? Ele tem síndrome de Down? Será que dá certo? Falei, não, dá, tá tudo bem. E aí a gente mandou uma foto para minha filha. E na época não deu tempo nem de mandar a foto e explicar o que que era. Ela já entrou em contato comigo de volta. Mãe, é meu irmão, fica com ele. Ai, A que gente vai delícia. amar. Tá tudo certo, né? E a minha filha, ela também é pedagoga. E na época ela era auxiliar de inclusão. Então, só de crianças com síndrome de Down na escola, ela tinha 6, né? E ela falava, mãe, fica com ele, mãe, aceita. A gente estimula ele, tá tudo bem e tal. Em seguida, eu mandei pro meu filho a foto dele. A mesma coisa. Eu não consegui nem mandar um áudio explicando o que estava acontecendo. Ele me mandou de volta. Não, mãe, é meu irmão e eu vou amar. E, de fato, o Gael, ele veio a ser o presente da nossa família, né? E eles são, nossa, apaixonados pelo irmão. E a diferença, então, nem se fala, né? A mais velha tem 27, o outro tem 22 e o Gael com 4 aninhos. Então, é a muito festa grande, da nossa casa. É o a amor da estrela, nossa né? vida. Fala a verdade. É o amor da nossa vida. Isso é muito bom. Mas, Ju, desses 20 anos de trajetória do Mães, assim, qual história que você pode compartilhar que mais te marcou? Só pode uma, hein? Então eu vou falar a última da Laura, porque eu tô muito indignada com a história da Laura. A Laura Vermont era uma menina nossa trans de 17 anos, filha da Zilda. E a Laura, ela trabalhava e ela estava chegando em casa. Ela estava chegando em casa há uns anos atrás, há uns 3 anos ou 4 atrás. E o pai todo dia buscava ela no ponto de ônibus. E nesse dia o pai não conseguiu ir. E ela foi cercada por 5 caras com paus que espancaram ela.
e ela já estava com o crânio aberto, sangrando. Isso quem diz não sou eu, são as câmeras da rua, da padaria onde ela entrou e tudo mais. Ela entrou desesperada, correndo dentro da padaria. Vocês imaginam uma menina heterossexual, cisgênera, loira, de 17 anos, linda, etc., entrar dentro de uma padaria perseguida por 5 caras, com o crânio aberto, ser expulsa de dentro da padaria? Ela foi expulsa de dentro da padaria, ela saiu correndo, a polícia chegou, ela ficou tão desesperada que ela entrou dentro da viatura e saiu com a viatura de desespero, mas ela não conseguiu, ela bateu a viatura. Aí os policiais tiraram ela da viatura, deram um tiro e um pontapé. Isso está tudo filmado. E há 2 meses atrás aconteceu o julgamento e os 5 caras foram inocentados, eles foram condenados por agressão física ou coisa assim. Lesão corporal e não por assassinato. E o Mães pela Diversidade entrou no Ministério Público por transfobia no julgamento, porque não bastasse tudo que esses pais sofreram, eles ainda tiveram que ver a filha nua no julgamento. É uma coisa que as promotoras do Ministério Público, elas estão horrorizadas, porque elas falam, de 40 anos que eu estou no Ministério Público, nunca vi um julgamento expor uma foto de uma pessoa nua. Era para mostrar e sanar a curiosidade das pessoas, como é o corpo de uma menina trans de 17 anos. Então, assim, além de tudo que esses pais sofreram, os pais é que tiveram que socorrer a filha morreu enquanto eles tentavam fazer o documento na recepção do hospital. Então, pela Laura Vermont, pela Zildinha, minha querida, é a história nesse momento a que mais me tira o sono. Uma história extremamente difícil, uma história onde a gente acaba desanimando com o judiciário, né? Que é rotineira, infelizmente, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo e que precisa mudar. Que precisa mudar e que precisa mudar com urgência, né? Precisa mudar. E a gente está mudando, a gente está contribuindo. E esse círculo vicioso que precisa ser parado. Precisa ser parado porque a pessoa é torturada dentro de casa, violentada dentro de casa, ela é expulsa de casa, ela é evadida da escola, ela é excluída do mercado de trabalho, ela vai para a marginalidade, para a prostituição, para o delito, para o tráfico, a sociedade vem e enfia o dedo na cara dela, mas foi a sociedade que empurrou ela para ali. Exatamente. Então é isso que você falou. Nós estamos levando a pessoa LGBT para o lugar de poder. Hoje a KPMG, que é a maior consultoria do mundo, no Brasil, a sócia da KPMG, a Daniela, é uma mulher trans. E é a primeira de muitas que vão ter. Eu tenho feito palestras em empresas e sempre nas palestras tem uma menina trans contratada pela empresa, um menino trans, e sempre estão assistindo e tal. Então, eles estão chegando no lugar de poder e eles vão virar a mesa. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque a pessoa LGBT, ela aproveita que ninguém deixa ela viver para observar o mundo. Então, ela é muito mais ligada, sensível e etc. do que as outras pessoas. Não é melhor, mas é mais atenta. Então, eu acho que eles vão chegar. Você vê, hoje você tem senador, deputada federal, deputada estadual, governador. Estão chegando, eles estão chegando. E esse que é o problema. Essa reação toda é por isso, é porque eles estão chegando. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de, numa disciplina que eu leciono, que é Poder, Política e Cotidiano, de mostrar para os alunos um vídeo da Erika Hilton, né, conversando, falando. A Erika, menina adolescente, para mim é um orgulho, assim. E eles falaram, nossa, Pro, como ela fala bem. Eu falei, sabe por quê? E ela fala rápido, né, Pro? Eu falei, claro. Ela conquistou esse lugar de fala, né? O vídeo que eu passei foi do Roda Viva, com muita luta. E ela tem aquele tempo e ela sabe a necessidade e o valor daquele tempo. Então ela tem que falar mesmo, ela tem que falar
tudo que ela puder naquele espaço. E eles ficaram E surpreendidos. ela com isso. emudece hoje. Outro dia eu fiz uma roda com ela e o Sakamoto, ela e o Sakamoto na PUC. Sakamoto, Eu fiquei sem maravilhoso. palavras, entendeu? Porque eu conhecia a menina adolescente pulando pra lá e pra cá. E aí eu vi O aquela mulher, conhecimento que essa mulher tem. eu vou morrer de orgulho, porque é uma das minhas filhas, entendeu? Com certeza. E a E eu não- importância desse lugar. E que eu ela não quero ocupa, né? dizer não, tá? Não é porque eu sou LGBT, não, mas a gente é muito bom de serviço. É lógico que é. Só É acho. sobre isso. É sobre isso. É lógico que é. Gente, pra finalizar, infelizmente eu queria ficar aqui 3 horas, né? Porque o papo é muito bom, eu gosto demais. Esse assunto é extremamente relevante, né? Mas eu queria dar um tom de otimismo, porque a gente é otimista, né? Eu preciso acreditar que o copo tá meio cheio Exatamente. e não meio vazio, não muito vazio. Eu sou muito otimista. Né? E a gente precisa Pela ser pessoa otimista, certa. porque é pelo otimismo que a gente vai chegar lá. Exato. E pela educação, com Mas certeza. existe um fenômeno que me deixa otimista. Você vê hoje o que está acontecendo, é uma coisa mais linda do mundo, que é um movimento político de adolescentes que se Exatamente. declaram, eles todos se declaram não binários para acabar com a celeuma. Apenas isso. Então, isso é a coisa mais linda que está acontecendo. Sim. Então, graças a isso, eu sou extremamente otimista, porque daqui a pouco eles vão estar no lugar do poder. Com Nossa, certeza. Essa molecada é ótima. E passa assim, muito Exatamente. rapidinho. Eu vejo muita esperança Eu também. na sala de aula, de verdade. Apesar de todos os desafios que a gente sabe que existe, mas eu vejo muita esperança. E hoje você vê uma outra coisa muito legal, porque antigamente o irmão era aquele que era o responsável por pôr o LGBT para fora, porque ele também era vítima do preconceito, né? Ele era o irmão do viado, da Traveca, da Sapatão, lá, sei lá de quem. Nossa, que os meus filhos já passaram. Tá? Pois No é. gibi. Então, eles, né, eles também sofriam esse preconceito. E hoje você está vendo um movimento de o irmão ser o primeiro a levantar para proteger, entendeu? Exatamente. Então, isso é muito esperançoso. Dá Sim. muita esperança Sim. no futuro. pra Isso é gente. família, né? Que é o que a gente está falando aqui. Isso É sobre as composições diversas de família e como a família é a base Exatamente. e como a família tem esse poder transformador. E sabe, Maju, o pó de bicha não chama pó de bicha à toa, não, tá? Por quê? Pó de bicha, pó mesmo, tipo purpurina, né? Porque bicha é purpurinada, não tem jeito. Você sabe que eu tenho a Nossa Senhora da Purpurina no meu quarto, né? Minha irmã É. que pintou, é uma Nossa Ai, Senhora que delícia! É a santa protetora das bichas. Maravilhoso. E aí, o pó de bicha é o suprassumo. Sabe aquilo que é o melhor que pode acontecer? E eu queria saber o que pra você é pó de bicha em relação a ser mãe de uma pessoa LGBT. Olha, eu me sinto extremamente feliz de terem mandado esse menino para mim e não para alguém que fosse maltratar. E eu sempre falo isso, eu agradeço a Deus todos os dias por ter mandado para mim, que fui lutar, e não para alguém que fosse maltratar. É isso, eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Que maravilha. É. Eu fico muito contente com isso. Uma coisa que eu tenho recebido muito são os meus alunos perguntando: eu sou um homem trans, o que eu faço? A minha família não me aceita. Mas eu dependo da minha família, não quero me separar deles. E aí, alunos adolescentes, né? Aí você E tem a gente que falar, vê não, esse quando você acabar a sofrimento. faculdade, Exatamente. aí você sai do armário, ai, pelo amor de Deus. É né? horrível. E eu lembro que eu falei para um aluno, em lágrimas, eu falei: olha, o que eu vou te falar não é fácil. Mas escuta o que eu vou te dizer. Estuda, se Independência. prepara, fique independente na sua vida para você ser quem você quiser ser. Por enquanto, pela sua segurança, né, como você depende dos seus pais, segura um pouco. Depois você vai ser quem você quiser, mas estuda. É isso que a gente tem que falar, infelizmente. Sim. É isso que a gente tem que falar. E você, Tânia? O que é pó de bicha de ser mãe de uma criança que é uma pessoa com deficiência? Primeiro, eu acho que é ter o orgulho, né? Eu penso que quando a gente fala em relação à população LGBT, saindo um pouquinho,
o orgulho, né, LGBT, o orgulho da parada, o orgulho. Eu penso que a gente precisa ter esse orgulho de ser quem nós somos, estar nesse lugar que estamos, apesar de toda a dificuldade e violência que a gente está vulnerável a sofrer, mas ter o orgulho de estar nesse lugar olhando a vida pelo viés do copo mais cheio, né? Então, ser mãe de um menino com deficiência é o que eu falo para as mães que me procuram quando descobrem o diagnóstico. É poder saber que eu vou aprender um monte de coisas que eu nunca olharia se eu não tivesse uma criança com deficiência. É poder ser uma professora muito melhor e muito mais inclusiva, porque eu vivo essa realidade das terapias, da terapia ocupacional, da fono, da fisioterapia. Então, para conseguir entender o processo do meu filho andar, eu tive que entender de motricidade. Para poder entender o processo da fala, eu tive que entender de fonoaudiologia, de todos os processos, de como se estrutura a fala. Então, o meu pó é ser uma pessoa muito melhor, apesar de tudo e com tudo isso que a gente teve que aprender. Então, eu acho que todo o aprendizado que eu tive nesse lugar de mulher gay, de mulher indígena, mãe de uma criança com deficiência, é esse aprendizado. Então, o meu pó é o aprendizado. Que legal, gente. E Olha... o pó demais mesmo é conhecer vocês duas. Com certeza! É muito potente, né? A gente tá aqui nesse lugar. Que Com fofura! Maju Parceiras. maravilhosa, com certeza, com certeza. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu acho que a gente vai impactar positivamente quem está nos ouvindo. Com né? certeza. Acho que vai ser uma outra perspectiva. É muito importante trazer esse viés das mães que são diversas, que têm filhos diversos, porque é uma construção da família, não é uma construção só daquele ser humaninho ali, né? Tô muito feliz, de verdade. E, para finalizar, então, se você não se inscreveu ainda na nossa campanha Laços Diversos, tá perdendo tempo, tá dando mole, porque lá a gente está compartilhando bastante informação sobre os direitos das famílias diversas. Então, uma excelente oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre adoção, sobre reprodução assistida, sobre guardas, de tudo um pouco, né? De todos os assuntos que estão relacionados aí a esse recorte da família. E para não deixar de passar batido, né? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, porque é extremamente relevante. E é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem.